Fala pessoal, tudo bem? Eu recebi ontem um vídeo do amigo meu e eu tô gravando esse vídeo aqui para fazer um react. Esse vídeo aqui, a ideia básica é o seguinte: você não pode cantar alguns tipos de ritmo porque alguns estilos musicais atraem o capeta. Será que é isso mesmo? Você já ouviu um monte de vezes que rock era do diabo, guitarra era do diabo, bateria do diabo? E aí, será que isso tem base bíblica? Assista comigo o vídeo aqui pra gente fazer algum tipo de comentário. Agora, tem vezes que eu só quero ouvir uma música mesmo pra distrair, pra dar uma relaxada, pra curtir um momento com a minha esposa. Aí tá tudo bem. Eu só tenho muito temor e zelo quando é letra, né? Sim, a letra é muito sim. importante. Não é a letra que ministra. Por isso que Saul, endemoniado, Davi não cantava, não tinha letra. Davi ministrava harpa instrumental. O espírito imundo saía de Saul. Quando Davi ministrava instrumental, não é a letra o grande problema. Os toques vêm dos terreiros. Os toques estão lá na música pop. Então se você toca uma gueré, não importa se você fala Jesus. Aquela música está evocando um orixá. Aí você tem o David Leonardo dizendo que o que importa é a letra. E pela primeira vez parece que eu vou ter que concordar com ele. Realmente o que importa é a letra. O que o David Leonardo está dizendo é que o ritmo não importa. O importante é a letra, seja música secular, seja música bíblica, o importante é a letra para se ouvir. Já a Sara Shiva fala que o instrumental importa. Base bíblica para isso? Não tem. Você não vê o diabo usando notas musicais para conduzir as pessoas para o inferno. Não existe isso na Bíblia. As pessoas são conduzidas por outras coisas, menos por notas e harmonias musicais. As harmonias musicais, elas têm sim um poder psicológico, de hipnotizar, de fazer chorar, de fazer sorrir, de fazer ficar eufórico. Você vê Saul com o espírito mal da parte do Senhor, tendo esse espírito expulsado porque Davi tocava. O problema não estava na nota que Davi tocava, é que o texto de 1 Samuel diz que o Senhor estava com Davi. O segredo não estava nas notas, o segredo não estava na harpa, o segredo estava na unção de Deus na vida de Davi. Tanto é que uma outra pessoa que não tivesse a unção de Deus e fosse tocar o mesmo instrumento, não ia acontecer nada. O problema não está na nota, o problema está na unção de Deus sobre a pessoa. Aí tem essa terceira pessoa, que deve ser alguém de alguma religião, de Umbanda ou Quimbanda, alguma coisa do tipo, fala uma coisa interessante: que existe algumas batidas que podem atrair as entidades e que não importa se você colocar o nome de Jesus ali, mas quando você toca esses instrumentos, quando você toca esses ritmos, você está evocando a presença do inimigo. Isso não existe na Bíblia. O interessante, gente, é que nós não podemos fazer teologia sem Bíblia. Existe base bíblica de que ritmos atraem os demônios? Existe base bíblica para dizer que ritmos atraem Deus? Não existe base bíblica para isso. Pois bem, eu vou falar para você o seguinte, gente: batida musical não atrai demônio. O que atraem os espíritos? Na Bíblia eu encontrei duas coisas que atraem os espíritos. Primeiro, a ira. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, Paulo disse: irai-vos, mas não pequei, não deis lugar ao diabo. Nós atraímos o diabo quando nós nos iramos e pecamos. Aí sim nós atraímos a presença dele. Segunda coisa que atrai o inimigo para perto de nós: a incontinência sexual. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, Paulo disse: não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Paulo está falando aqui de um casal que por um tempo decide não manter relação para se dedicar a Deus. Mas Paulo disse: olha, que isso não seja por muito tempo, porque se durar por muito tempo, você vai dar brecha para o inimigo entrar no teu casamento e te tentar pecar. Essas duas coisas sim atraem a presença de espíritos. E aqui o que atrai a presença dos espíritos não é ritmo, não é a roupa que tu usa, não é o estilo musical que tu escuta, não é uma pulseirinha que você tem no braço, não. O que atrai a presença do inimigo é a alma humana. Eu diria também que a fraqueza humana é que atrai a presença do inimigo, porque ele é o tentador. E o inimigo sempre te toca no teu ponto fraco. Dificilmente ele te toca no teu ponto forte, porque ele sabe que você vai ganhar ali, você vai lutar, vai vencer aquela guerra ali, porque é o teu ponto forte. Normalmente ele te ataca e é atraído pelo teu ponto fraco. E é ali que ele vai bater. Os espíritos, eles são atraídos pelos filhos de Deus. Igualmente, um leão é atraído por uma presa. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Pedro disse, versículos 8 e 9. Pedro disse: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Então, minha gente, não é uma célula musical
que faz o inimigo se aproximar de mim. Ele já está próximo de mim. Ele já está ao meu derredor. Quanto mais próximo de Deus, mais ele tenta se aproximar de mim. Então, essa ideia, eu vou fazer aqui uma nota musical e papapá, e o inimigo vai se aproximar. Que é isso, gente? Ele já está próximo de nós. Pedro disse, ele está ao nosso derredor, ele está pertinho. Os demônios não estão lá do outro lado do mundo, aí você faz uma batida aqui e eles vêm. Não, os inimigos estão ao nosso derredor, pertinho de nós, para querer tragar. Eles não são atraídos, eles já estão lá o tempo todo ao nosso redor. O que essas pessoas falaram aí sobre estilo musical que evocam entidades, células musicais, melodias que evocam entidade, tudo isso, gente, é ocultismo. Eu sou cristão, eu não sou ocultista. O que é o ocultismo? O ocultismo diz que existe uma força espiritual impregnada em alguns objetos, especificamente quando for consagrado. Por exemplo, eu tenho essa pulseira aqui. Se essa pulseira aqui ela foi consagrada para o diabo, na hora que eu boto no braço, eu estou recebendo influência do diabo. Agora eu pergunto, onde é que existe isso na Bíblia, de que objetos têm poder só porque eu orei? Nem o óleo da unção tem essa ideia de que ele tem poder. Não. Quando o Tiago disse que era para passar o óleo sobre os doentes, ele disse que a oração é que salvará o doente, não é o óleo. O óleo é um estímulo. Não existe poder em objetos, não existe poder em coisas, não existe poder espiritual em células musicais, em ritmos musicais. O poder que o ritmo oferece é psicológico, é físico mesmo, porque, por exemplo, uma música agitada faz você querer mexer o corpo, uma música mais lenta faz querer você relaxar e refletir mais. É isso. Não existe poder espiritual que atraia o diabo ou que atraia Deus em coisas. Deus não é atraído se eu consagrar essa pulseira para ele. O diabo também não é atraído se eu consagrar isso aqui para ele. Onde é que está na Bíblia isso, gente? Não existe base bíblica para isso. Se objetos e coisas atraíssem os demônios, por que então existe uma Bíblia dentro dos terreiros de Umbanda? Eu já entrei em vários terreiros de Umbanda, não para evangelizar, não para nada, por uma questão profissional. E também na época que eu concluí o meu curso de teologia, eu já entrei em terreiros de Umbanda e lá tem Bíblia. Lá tem Bíblia aberta. Quer dizer que a Bíblia atrai a presença de Deus para dentro de um terreiro? E por que então uma célula musical atrai a presença do diabo para perto de mim? Gente, não é uma célula rítmica, não é uma batida num tambor que atrai a presença do diabo. Não é uma batida de bateria, não é um estilo musical que atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é o coração sincero, é um coração quebrantado. A Bíblia diz que a esse coração Deus não resiste. E o interessante é que essa pessoa que falou do aguerê aí, que se tocar, não adianta chamar o nome de Jesus que você está evocando o diabo. E tem crente que acredita isso, gente. Tem crente que acredita que não adianta você evocar o nome de Jesus, mas se usou um ritmo que supostamente pertence ao diabo, não adianta. Porque na cabeça dessas pessoas, Jesus é muito fraco. Jesus é tão fraquinho que até um ritmo que supostamente foi consagrado às entidades, até um ritmo expulsa Jesus. Jesus é muito fraco. A proteção de Jesus é muito fraquinha. Que um ritmo supostamente consagrado ao inimigo, ele expulsa Cristo, ele me deixa vulnerável, porque a proteção de Jesus é muito fraquinha. Biblicamente isso não existe, gente. Não existe entidade nenhuma, não existe demônio nenhum que resista ao nome de Jesus. Mas aí as pessoas recorrem a Ezequiel 28:13. Que o Lúcifer tocava tambor antes de virar diabo, então o toque de tambor hoje não pode na igreja, porque quem gostava de tambor era o Lúcifer, que Lúcifer não é um nome próprio, né? A gente já sabe dessa história. Eu vou até gravar um vídeo falando sobre algumas mentiras, 5 mentiras sobre o diabo. Gente, mesmo que essa referência aqui não é diretamente a ele, é referência ao rei de Tiro, lamentação sobre o rei de Tiro lá em Ezequiel. Mesmo que Lúcifer gostasse de tambor, a referência aqui é antes da queda. Outra coisa, esse texto não diz que foi o Lúcifer que fabricou os tambores. Fala que foram criados. Quem criou? Deus. O Lúcifer? Os outros anjos? Não sei. Isso é impedimento de você adorar a Deus com tambor, se você quiser. Eu particularmente não gosto de tambor na igreja, mas existe algumas outras culturas que gostam. Lá nas aldeias africanas, lá em alguns países da África gostam, e tá tudo bem, gente, porque o tambor fazia parte da adoração no Antigo Testamento. Agora, o interessante é que as pessoas só focam no tambor, que o diabo ele gosta de tambor, mas se esquecem de que também nessa mesma referência aqui fala de pífaros. Você sabe o que é pífaros? Eu vou ler de novo aqui.
A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Tambor é instrumento de percussão. Pífaro é instrumento de sopro. Quer dizer, então, eu não posso... eu demonizo um tambor porque pertence ao diabo. Mas os instrumentos de sopro, que o pífaro era instrumento de sopro, e daí vem a flauta, vem o sax, o trombone e tudo quanto é variedade de instrumento de sopro. Gente, esse vídeo é para desmistificar o ocultismo que está presente em boa parte da mentalidade de muitas pessoas, de que o estilo musical vai atrair a presença do inimigo. Antigamente era o rock, não podia cantar rock porque rock é do diabo. Se eu cantasse rock, eu estava chamando o diabo para perto de mim. Isso porque a presença de Jesus Cristo era tão fraquinha que o diabo chegava perto de Jesus e caía fora. Que é isso, gente? Nosso Jesus é forte, nosso Senhor é muito forte. Não podia usar bateria. Para usar bateria na igreja deu a maior confusão. Não pode usar bateria porque bateria é do diabo. Hoje tem rock, tem bateria, tem bandas completas na igreja e o diabo não está presente por causa desses instrumentos. Ele está presente por outros motivos, não por causa dos instrumentos. Pela primeira vez eu vou ter que concordar com o David Leonardo. O que importa sim, gente, é a letra. E aí tem sempre aquela história, música é sempre adoração. Quem disse isso, gente? Nem na Bíblia música é sempre adoração. A primeira música na Bíblia foi a declaração de Eva, de Adão para Eva. Esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Alguns enxergam ali como uma poesia, como uma música. Isso aí não é adoração. Cântico de Salomão não é adoração, não é louvor a Deus, nem ao diabo. É o elogio à esposa, à noiva de Salomão. Então essa ideia de que música é sempre adoração. Quando é música evangélica, está adorando a Deus. Quando não é música não evangélica, está adorando o diabo. Não existe. Quando você canta parabéns para você, você não está adorando nem Deus, nem o diabo, nem o aniversariante. É uma homenagem. Então precisamos parar com esse ocultismo e fazer teologia com Bíblia, não com o que os pagãos dizem, não com aqueles que não conhecem Jesus dizem. Quem não conhece Jesus vai falar daquilo que aprendeu, mas quem conhece a Bíblia fala daquilo que está na Bíblia. E na Bíblia, Deus não tem preferência por estilo musical. Na Bíblia, Deus não fica chateadinho se você tocar um tambor em alguma cultura dessas aí, pela África, na Amazônia e tal. Deus não fica chateadinho se você usa uma certa batida musical. Não, que é isso, gente? Precisamos parar de olhar Deus como ser sensível, que tudo ele se zanga. Não, amados, não é assim, não é assim. Mas enfim, o que você acha desse vídeo? Eu não escuto esse tipo de música que eles falaram aí, né? Eu não gosto. Uma preferência pessoal minha. Mas eu demonizar, gente? Demonizar ritmo? Não, na Bíblia não tem. Tenha um excelente final de semana e Deus te abençoe.